quero meditar hoje com os irmãos aí do livro de Números, capítulo de número 17. Números, capítulo 17. Nós vamos hoje aí falar sobre o momento que Deus fez que o bordão de Arão viesse a florescer. Mais do que isso. E quero dar um tema para a nossa mensagem hoje, para essa reflexão, é que o tema é: Deus vai encurtar processo na tua vida. Deus vai encurtar o processo na tua vida. Então, há duas maneiras das coisas acontecerem. Uma é de maneira natural, maneira comum, maneira normal, é a maneira que o mundo conhece, as coisas como elas acontecem. Mas também as coisas elas acontecem de maneira sobrenatural. Então, a palavra de Deus, ele nos mostra aqui através da sua palavra que as coisas elas acontecem no sobrenatural. E nós que conhecemos a esse Deus, que servimos a esse Deus, nós sempre temos que estar com a expectativa que as coisas sobrenaturais elas aconteçam na nossa vida. Nós não podemos esperar como o mundo espera apenas pelo natural. Nós temos um Deus que nos mostra coisas sobrenaturais. E é justamente quando algo sobrenatural da parte de Deus acontece que ele pode encurtar o processo natural de algo que iria, o que pode vir a acontecer nas nossas vidas, né? Eu lembro aqui de uma irmã, quando eu congreguei ali, eu me converti na cidade de Picos, na Assembleia de Deus Bethesda, e até o pastor Oberbani fazia parte também na época do ministério, ali em Paulistana, e ali a gente morava em Picos, e teve uma irmã que ela recebeu uma palavra de Deus que ela ganharia, que Deus daria para ela uma moto, na primeira parcela que ela fizesse o consórcio. E ela foi até o marido dela, o marido não era crente, não era cristão, não tinha nenhuma simpatia, permitia lá que ela fosse para a igreja, que ela congregasse, mas ele não era aquela pessoa que tinha aquela alegria, aquela fé. E ela foi e pediu para ele que ele pagasse a parcela do consórcio. E ele disse que não ia pagar. Mas aquela irmã, tomada pelaquela palavra, crendo, ela foi na empresa Blossom, pegou uns produtos, revendeu e com a comissão ela pagou a parcela da moto e fez o consórcio. E no primeiro sorteio ela recebeu a moto, ela foi a sorteada. Então nós temos um Deus que age no sobrenatural, né? Já o nome já diz sobre. Está bem acima do sobrenatural. Muitas vezes nós temos algo que nós poderíamos levar anos para conquistar, para receber, isso no plano natural. Mas Deus, ele pode encurtar esse processo, esse tempo, seja qual for a situação, seja qual for a realidade que nós temos, que nós aguardamos. Mas nós temos esse Deus que ele tem o poder de encurtar o processo, de trazer. Então, às vezes, tem coisas que nós, no plano natural, elas iriam acontecer daqui a 10 anos, mas Deus ele tem o poder de encurtar para acontecer nesse ano, porque ele é Deus, no nome de Cristo Jesus. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Cristo Jesus. Deus ele tem todo o poder para fazer o que ele quiser a qualquer hora, em nome de Cristo Jesus. Aqui em Números capítulo 17, vamos ler o versículo 1 ao versículo 8, diz assim: o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões
escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. Versículo 5. O bordão do homem que eu escolhi, esse florescerá. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Moisés falou ao filho de Israel, e todos os seus chefes lhe deram bordões, cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles estava o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões diante do Senhor na tenda do testemunho. Versículo 8. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi havia brotado, e tendo feito sair brotos, havia produzido flores e dava amêndoas. Louvado seja o nosso Deus em nome de Cristo Jesus. Então, seja qual for o tempo que nós precisaríamos para obter algo, Deus ele tem o poder de encurtar esse tempo, esse processo. Deus ele tem até o poder de encurtar até mesmo para dentro de 24 horas. Dentro de 24 horas, Deus ele tem esse poder para fazer que algo que levaria anos para acontecer nas nossas vidas, nós podemos, dentro de um prazo de 24 horas, sermos surpreendidos por Deus, porque Ele tem esse poder no nome de Cristo Jesus. Eu quero, antes de chegar nesse ponto, eu quero aqui já destacar algumas coisas aqui. Primeiro, no versículo 1. O versículo 1 aqui do capítulo 17, aqui eu queria já trazer algumas verdades que nós encontramos aqui pelo Espírito Santo. O texto diz: o Senhor disse a Moisés. A primeira coisa que a gente já identifica aqui nesse versículo 1 do capítulo 17 é que Deus fala. O texto diz: o Senhor disse a Moisés. Nós precisamos estar cada dia consciente que Deus fala. E o que isso significa? Que se Deus fala, nós não devemos nos acostumar a viver sem ouvir a voz do Senhor, sem ouvir a voz do Espírito Santo. O texto diz que Deus disse a Moisés. Talvez na tua Bíblia diz: o Senhor falou a Moisés. Então nós temos que ter esse entendimento. Deus, ele fala, ele está sempre falando. Deus está trazendo sempre uma mensagem. Ele sempre tem uma palavra, uma mensagem, um aviso, uma advertência, um ensino, uma instrução. Sempre Deus está falando. Então nós não devemos nos acostumar em viver sem ouvir a voz do Senhor. Está nessa vida aqui, sem ouvir a voz de Deus, sem ter a iluminação na nossa mente, sem ter a revelação da revelação. A Bíblia Sagrada é o livro sagrado, é a revelação do Senhor, mas Deus ele nos dá a revelação da revelação. Então não é suficiente apenas a gente ler a Bíblia todos os dias, mas nós precisamos ouvir a Deus, para ouvir o Deus falar conosco. Então, muitas vezes, nós vamos precisar de um tempo de oração, de comunhão, um tempo de dedicação ao Senhor, um tempo de jejum, mas nós não devemos ficar sem ouvir a voz de Deus, porque é como se andássemos de noite sem uma luz ao nosso redor, é como se dirigíssemos um carro à noite sem um farol. Então, certamente isso iria trazer problemas na nossa vida. Então, nós precisamos ouvir a voz de Deus, porque o texto diz que Deus fala. No versículo 2 diz, Deus falou: fale aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus chefes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o seu bordão. A segunda coisa que eu quero destacar aqui é que, geralmente, Deus costuma falar conosco usando alguém. Não é natural, não é comum Deus falar conosco
constantemente diretamente. E é comum Deus usar sempre alguém para estar falando conosco. Deus, ele falava ao povo de Israel, usando ali o líder, usando ali Moisés, usando ali Moisés para falar ao povo, para comunicar ao povo aquilo que Deus queria que o povo fizesse. Eu já vi muitas pessoas, ouvi pessoas que têm dificuldade de ouvir uma palavra de Deus através, assim, de alguém. Às vezes eu já vi pessoas dizendo assim, não, se Deus quiser falar comigo, Deus vai usar fulano de tal, uma pessoa que esteja acima de mim no ministério. Não, Deus, ele é Senhor, ele sempre está falando, ele pode falar com quem está acima, no cargo, numa posição, mas Deus pode falar também com quem está abaixo. Nós podemos lembrar aqui que quando Deus quis falar com o sacerdote da época chamado Eli, Deus não usou uma pessoa igual a Eli, até porque não tinha outro. Deus usou um menino, usou uma criança. Eli, ele entendeu o que Deus queria falar. Então, comum Deus se comunicar conosco usando uma outra pessoa. Então, muitas vezes a pessoa, por causa do orgulho, ela diz, não, se Deus que vai falar comigo, então Deus vai falar diretamente. Deus vai falar comigo, eu vou abrir a Bíblia, então se Deus tem alguma coisa para falar, ele vai falar comigo diretamente. Mas aqui nós estamos vendo na Bíblia que Deus falou a Moisés, para Moisés falar ao povo aquilo que Deus queria que o povo fizesse em nome de Cristo Jesus. Louvado seja o nosso Deus. E Deus aqui, ele queria algo do povo. Como Deus sempre tem algo, ele quer algo de nós. Deus, ele queria aqui nesse capítulo 17, Deus, ele queria pôr um fim em algumas coisas que estavam acontecendo na vida dessa congregação, na congregação de Israel, nos filhos de Israel. Deus queria pôr fim a um ciclo de perdas, dores, sofrimento e morte. Era isso mesmo que estava acontecendo. Perda, dor, sofrimento e morte. Não é a vontade de Deus que esse ciclo ele chegue e permaneça e continue na vida dos seus filhos. Isso tinha acontecido, a gente vai ver no capítulo 16, quando alguns líderes, Corá, Datã e Abirão, eles começaram a questionar a liderança de Moisés, a liderança de Arão, eles começaram a reclamar, eles começaram a dizer, olha, não, Moisés, se tu é santo, nós também somos santos, se tu fala com Deus, nós também falamos, se Deus fala contigo, ele também vai falar conosco, e começou isso, por causa disso, a Bíblia diz que a terra, ali houve um momento logo na frente, que Moisés, então, ele disse que se aqueles homens morressem numa morte natural, então, Deus não estava na vida de Moisés. Mas se acontecesse alguma coisa inaudita, o povo ia saber que Deus estava com Moisés. E a terra se abriu, e Abirão, Datã e Corá, juntamente com as mulheres, juntamente com os filhos, juntamente com as crianças, e mais 250 líderes que tomaram posição por eles foram engolidos vivos. Então, aquilo a Bíblia chama disso de algo inaudito. Inaudito é aquilo que nunca aconteceu. E tão logo isso aconteceu, essa murmuração e a perda, dor, sofrimento e morte desses homens, o restante da congregação, em vez de se curvar e pedir perdão a Deus por causa da murmuração, por aquilo que havia acontecido, eles começaram a murmurar, dizendo, olha, Moisés, se eles morreram, você é o culpado. Se isso aconteceu, você e Arão são os culpados. E ali Moisés vai com Arão, justamente, vai mais uma vez ali interceder. Moisés tinha um coração muito grande, um coração de intercessor. Lá em Moisés, mais uma vez, interceder por aquele povo, porque Deus disse que ia aniquilar todos eles, ia consumir toda aquela congregação, porque se tem uma coisa que o céu não suporta, é a murmuração, é o queixume, é alguém que está reclamando, é alguém que está murmurando, está discordando, porque quando a pessoa murmura do líder, murmura do pastor, murmura de alguma coisa, a pessoa está se queixando de Deus, está dizendo que Deus errou em alguma coisa, e Deus não erra, Deus é justo, Deus é perfeito, Deus, ele é exato, ele é preciso. E então a Bíblia diz que nessa segunda murmuração morreram ali
mais de 14 mil pessoas. Mais de 14 mil pessoas da congregação morreram por causa do queixume deles. E se não fosse ali a intercessão de Moisés e de Arão, todos eles teriam morrido. Então Deus, ele resolve aqui fazer duas coisas: por fim nesse ciclo de perda, de dor, de sofrimento e de morte, e também legitimar o chamado de Arão. Então eu já quero declarar que Deus, ele vai substituir, ele vai trazer outro ciclo que você talvez esteja vivendo. Ele vai trazer um ciclo diferente desse ciclo que você vive. Talvez você está convivendo com dor, com perda, com sofrimento e com morte. Mas o Senhor, ele quer estabelecer agora um novo ciclo, o ciclo da vida. O próprio Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa é a vontade do Senhor, que você tenha vida, que você viva, que você desfrute de paz. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que o Senhor tem para a tua vida, para a tua casa. No nome de Cristo Jesus, eu creio que Deus, ele vai estar querendo arrancar, querendo remover esse ciclo de dor, de perda, de sofrimento e de morte na tua vida. Por isso que Deus aqui, ele vai fazer algo inaudito, mais uma vez também vai fazer algo extraordinário. Deus, ele vai fazer algo aqui que vai mostrar o seu poder, a sua glória, no nome de Cristo Jesus. Então, o texto diz que Deus falou para Moisés: fala aos filhos de Israel e receba deles bordões, um pela casa de cada pai, de todos os seus chefes, segundo as casas dos seus pais, isso é, 12 bordões. Escreva o nome de cada um sobre o bordão, porém, o nome de Arão você escreverá sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais será um bordão. Ponha esses bordões na tenda do encontro, diante da arca do testemunho, onde eu me encontro com vocês. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar. Aqui está aqui o propósito de tudo isso. Assim farei cessar as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vocês. Então Deus, ele quer aqui trazer um novo tempo, ele quer tirar esse ciclo que eles estão vivendo, essa sequência de coisas ruins, de coisas amargas, de dor, de sofrimento, de perda e de morte. Deus quer estabelecer um outro ciclo, ciclo de vida. E Deus também quer tirar dúvidas, quer tirar toda e qualquer dúvidas da mente, do coração do povo, quanto àquele que Deus havia escolhido. Foi Deus quem escolheu Moisés, foi Deus quem escolheu Arão. Lá no princípio, lá em Êxodo, capítulo 3, a gente vai ver ali Deus escolhendo Moisés, e Moisés depois ali, chamando ali Arão, e Deus usando aqueles dois homens para libertar o povo do Egito. Então, eles já viam, e desde ali daquele momento, que aconteceu as pragas e outras situações, o mar se abriu, Deus sempre foi mostrando que ele havia escolhido Moisés e Arão, mas mesmo assim o povo estava questionando aqueles dois líderes, principalmente Arão, que era o sacerdote. Alguns que faziam parte da tribo de Levi, que era Abirão, Datã, Corá. Então, Deus, ele resolve fazer algo aqui para mostrar a grandeza dele, mostrar o poder dele no nome de Cristo Jesus. Então, Deus, ele diz que vai cessar essa murmuração, fazendo que o bordão da pessoa que ele escolhesse florescesse. Mas a Bíblia diz que Deus vai fazer mais. O texto vai dizer no versículo de número 8, a Bíblia diz que Moisés, ele pega ali os bordões, que eram umas varas, e ele escreve o nome de Arão na vara de Levi, que eram aqueles que cuidavam da casa do Senhor, aqueles que estariam cuidando das coisas sagradas. E a Bíblia então diz que Deus manda Moisés colocar cada bordão dentro da tenda, na frente do testemunho, que é na frente da arca, na própria presença do Senhor. E a Bíblia então diz que no dia seguinte que Moisés colocou aqueles bordões dentro daquela tenda, no dia seguinte, a Bíblia vai nos mostrar aqui que quando Moisés ele entrou na tenda do testemunho,
ele viu o bordão de Arão. 3 coisas ele viu ali acontecendo. Ele viu o bordão dando brotos, florescendo e dava frutos. No versículo 5, se você olhar na sua Bíblia, Deus diz que o bordão do homem que ele iria escolher iria florescer. Mas no versículo 8, o bordão não apenas floresceu, deu brotos, floresceu e deu frutos. Porque lá em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente além de tudo quanto pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. É do caráter de Deus, da essência de Deus, sempre fazer mais daquilo que nós pedimos. Deus disse: eu vou fazer florescer o bordão do homem que eu escolher para me representar, para ser o sacerdote. Mas Deus não apenas fez o bordão florescer. O texto vai dizer aqui que o bordão deu broto, floresceu e deu frutos. Então, além daquilo que você tem imaginado na tua vida que vai acontecer, o Senhor ele vai te surpreender. Ele vai fazer mais, ele vai fazer além, porque faz parte do caráter, da essência do Senhor. No nome de Cristo Jesus, pode crer que o Senhor fará mais além do que você está imaginando, no nome de Cristo Jesus. E o outro fato aqui que nos chama a atenção foi que quando Moisés coloca o bordão ali, dentro da tenda, o texto diz que o bordão de Arão, ele gerou um fruto, e o fruto que esse bordão gerou foi a amêndoa. E eu fui pesquisar sobre a amêndoa, e eu descobri que a amêndoa, o tempo médio que uma amêndoa leva para frutificar são 8 anos. Interessante que nós, no plano natural, nós plantamos e esperamos o tempo para aquela semente frutificar, ela dá o broto, ela vai desenvolver-se, depois ela vai dar ali as folhas, flores, e depois lá na frente ela vai dar o fruto. Isso é o plano normal, isso é o plano natural, é aquilo que eu faço, aquilo que você faz. A gente faz um plano, que as coisas vão acontecer assim, e que as coisas precisam de tantos meses, de tantos anos, para as coisas acontecerem. No plano normal é isso. Só que a Bíblia diz que quando Moisés ele entra dentro da tenda do testemunho, esses 3 processos já aconteceram imediatamente. Em 24 horas já havia broto, já havia flores e já havia fruto. Deus, ele operou tremendamente e trouxe à existência os 3 processos em 24 horas. E aí o texto diz mais ainda, que a amêndoa, o bordão que floresce é o bordão de Arão. E o que ele gera? Gera uma amêndoa. E se você for pesquisar aí depois da internet, você vai ver que a amêndoa leva 8 anos para ela frutificar. 8 anos. Então, aquilo que os homens já tinham conhecido, aquilo que os homens já tinham visto, que eles já sabiam, que levariam 8 anos para acontecer, Deus fez que acontecesse em 24 horas. Deus encurtou o tempo de algo que normalmente levaria 8 anos para acontecer. Deus encurtou o tempo para 24 horas. Então, eu quero declarar na tua vida que aquilo que você planejou para 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu preciso de 10 anos aqui para juntar esse dinheiro para me poder comprar a minha casa. Eu preciso aqui de 10 anos para me juntar um dinheiro para me comprar um carro. Eu preciso de 10 anos para me juntar um dinheiro aqui para me fazer algo aqui pela minha família. Deus, ele tem o poder de encurtar esse tempo para 24 horas, para o mês, para o ano. Nesse ano ainda de 2023, Deus, ele pode realizar coisas gloriosas, poderosas na sua vida. Por quê? Porque ele fez naquele dia, juntamente ali diante dos filhos dele, diante da congregação de Israel, uma amêndoa que levaria 8 anos para frutificar. Quando Moisés entra ali no dia seguinte, ela já estava frutificando. A amendoeira já deu frutos. Outra verdade que nós encontramos aqui é que não existe nada morto que Deus não possa gerar uma vida. Um bordão é um pedaço de árvore seco, sem vida. Diante dos olhos humanos, aquilo ali não ia gerar nada.
Não havia alguém que, olhando para aqueles bordões, humanamente, esperasse alguma coisa boa, alguma vida acontecer dali. Mas Deus, ele é poderoso. E de uma vara seca, de uma vara morta, de um pedaço de árvore sem vida, Deus trouxe frutos, no nome de Cristo Jesus. Então, Deus, você olha assim, alguém na tua família, alguém que está longe do Evangelho, alguém que está longe da igreja, alguém que já esteve na igreja, alguém que saiu, e você olha com os olhos humanos e você diz, não, está morta, essa pessoa não está morta, essa pessoa não está no chão, essa pessoa não se levanta mais, essa pessoa está nas drogas, essa pessoa está perdida, mas Deus tem o poder de gerar algo novo, gerar vida naquilo que está morto, no nome de Cristo Jesus. É o poder da ressurreição. Vamos lembrar que Jesus morreu, mas no terceiro dia o Espírito Santo o ressuscitou, estava morto. Mas Deus o ressuscitou. O que tiver morto, Deus pode ressuscitar, seja qual for a situação, um relacionamento, na vida espiritual, na vida conjugal, na tua vida financeira, está morto, os sonhos teus estão mortos, você não tem mais conseguido sonhar, mas Deus, ele pode derramar o poder sobre a tua vida, trazer o poder da ressurreição, e de repente você dorme, acorda no dia seguinte, sonhando, já projetando alguma coisa, já crendo, no nome de Cristo Jesus. Talvez hoje você está sem visão, não está enxergando mais nada, porque você tem passado pelo processo da morte, mas Deus pode ampliar a tua visão e trazer vida, trazer sonhos, fazer que você sonhe no nome de Cristo Jesus. Isso é o Deus que nós estamos servindo, é o Deus que nós estamos pregando. Esse Deus aqui que fala, esse Deus que fala com o seu povo usando outra pessoa, esse Deus que diz que a vara vai florescer, mas ele, além de fazer florescer, ele dá frutos. Esse Deus que nós estamos pregando aqui, que ele encurta o tempo, esse Deus aqui que ele da morte, ele traz a vida, no nome de Cristo Jesus. No nome de Cristo Jesus, jamais devemos olhar para uma situação que haja morte e dizer, pronto, não tem mais jeito. Depois dessa palavra aqui, eu tenho dito, não posso mais. Se antes eu já procurava olhar com os olhos de Deus, depois dessa palavra aqui, por isso que a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. O poder de Deus é suficiente para qualquer coisa, para mudar qualquer situação. Aquela igreja que você olha, aquela igreja que não está morta, os irmãos estão mortos, os irmãos não adoram, os irmãos não buscam, ninguém ora, ninguém jejua, ninguém lê a palavra, mas Deus tem o poder de revivificar aquela igreja. O salmista diz lá no Salmo 119, versículo 150, o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me dá vida, um sopro do Espírito Santo sobre aquela igreja, um sopro do Espírito Santo sobre o líder, um sopro do Espírito Santo sobre o pastor, um sopro do Espírito Santo sobre os irmãos da oração, pode trazer um incêndio espiritual, um avivamento, um despertamento, um mover sobrenatural no nome de Cristo Jesus. Quem sabe não vai acontecer um avivamento aí na tua casa, na tua rua, na tua igreja, no teu bairro, naquela igrejinha, na vida daquele irmão que aparentemente estão mortos, em nome de Cristo Jesus. Essa é a palavra que eu deixo, que eu compartilho com os irmãos nessa noite, que o Espírito Santo esteja encurtando, Deus esteja encurtando o processo da tua vida, seja qual for a área, no nome de Cristo Jesus, que você seja surpreendido nesses dias por Deus. Aquilo que você está esperando para acontecer, uma causa na justiça, que está ainda longe, alguém diz, não, vai demorar muito. Talvez o teu nome está para ser feito na lista do SUS, para fazer uma cirurgia. Disseram, não, mas só daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Mas esse Deus que nós pregamos, ele encurta o processo. No nome de Cristo Jesus, seja qual for a tua causa, receba essa palavra. Deus, ele tem o poder de encurtar o processo. E se ele está anunciando, é porque ele vai fazer isso em nome de Cristo Jesus. Obrigado, Deus abençoe.